historiadores, entendeu? Pessoas que realmente entendem do assunto. Outra curiosidade é que entre o século XIX e XX, 1 milhão de descendentes mexicanos foram deportados dos Estados Unidos, tá? Não é esse tema de deportação de mexicanos, de imigrantes, não é só algo exclusivo da nossa época, não. Entre o século XIX e XX, no final do século XIX e início do século XX, aproximadamente 1 milhão de descendentes mexicanos foram deportados para o México por racismo, por discriminação. Agora, uma curiosidade: 60% dessas pessoas que foram deportadas nessa época, desses mexicanos, 60% eram cidadãos americanos, tá? Eram americanos nascidos aqui, filhos de mexicanos. Eles tinham todo o direito de permanecer aqui, nascidos aqui, ou adquiriram a cidadania depois de algum tempo aqui, mas de qualquer maneira eram cidadãos americanos e foram deportados de volta para o México assim mesmo. Se você parar para pensar, final do século XIX e início do século XX, para quem não lembra, teve um dos grandes episódios, a Grande Depressão, né, o Grande Recesso, a Grande Crise de 1926. Foi aquela crise assim que abalou os Estados Unidos e, consequentemente, o mundo. Muita crise, muita falta de dinheiro, muita gente se matando por não ter dinheiro, por perder tudo e não ter trabalho. E para reduzir um pouco esse clima de guerra civil, de luta, entendeu? Gente lutando para trabalhar, para ganhar o pão. Para reduzir isso, eles então procuraram diminuir um pouco a população naquela época do país, através de deportação de pessoas que pelo menos pareciam imigrantes. Mesmo que tivesse nascido aqui, se você parecesse como um latino, como um mexicano, tivesse uma aparência física, né, na sua fisionomia, se você parecesse imigrante, você era deportado para o país dos seus ancestrais, entendeu? Acho que foi uma forma que o governo pensou assim: nós estamos mostrando aqui, nós estamos fazendo para vocês, nós estamos mostrando que nós estamos fazendo uma limpa, mandando de volta todos aqueles que não pertencem aqui e deixar aqui somente realmente os americanos nativos, né, os americanos de sangue, de gerações. Vamos diminuir a população para poder aumentar a chance de trabalho, de emprego para os que realmente merecem. Mas e na atualidade, o que mudou? Ainda existe racismo e preconceito forte nos Estados Unidos agora, na nossa época? Bom, eu vou primeiro usar alguns dados aqui e depois um pouco da minha experiência pessoal, tá? Agora, na atualidade, o racismo e o preconceito aqui nos Estados Unidos existe ainda, tá? Isso aí ninguém tem dúvida disso. Aquele que nega, realmente ele tem que fazer uma reavaliação dos seus conceitos de racismo e de preconceito, tá? Porque não tem como negar. Isso aí tá para todo mundo ver, tá certo? Existe sim muita violência e muitos crimes odiosos, conhecidos aqui nos Estados Unidos se fala hate crimes, tá? Existem muitos hate crimes, muitos crimes odiosos e muita violência entre as raças, principalmente contra negros e latinos, tá certo? Um exemplo bem claro aí, o mais recém agora que vocês podem, já ouviram falar e podem ver a qualquer momento, o caso Ferguson, né? O caso de Ferguson e New York. O caso aí do policial que matou um adolescente negro que supostamente não estava armado, não tinha arma com ele, mas que ele estava lutando, entrou em luta corporal contra o policial e deu um mata-leão e estavam tentando sufocar o policial. O policial acabou disparando contra ele e matando, tá certo? Deu maior discussão, maior rebuliço no país, protestos e tudo mais, e o policial foi inocentado. Vocês devem ter acompanhado nas notícias aí, se não, é muito fácil você conferir também. Em Nova York também, um policial ele fez a abordagem de um homem já grande, um rapaz, um jovem, só que ele era negro, bem grande, bem gordo, fortão, alto, grande. O policial foi fazer a abordagem dele, ele meio que tentou resistir e tal, aí juntou um monte de policial em cima dele, caiu no chão, aquele monte de policial em cima dele para dominá-lo e algemar e levar preso. E ele era suspeito de ter assaltado uma loja de conveniência. Esse monte de policial em cima dele acabaram sufocando ele e o matou asfixiado. São coisas, são acidentes, não sei, eu não posso julgar ninguém, mas são coisas que acontecem que realmente acirra os ânimos entre as raças, né?
O transporte público também, no transporte público e nas igrejas, você pode ver claramente, nitidamente, a diferença racial entre negros, entre brancos, entre latinos, entre asiáticos, entendeu? Cada etnia, cada grupo no seu canto. No transporte público, a maioria das pessoas, não que somente os negros, somente os latinos usam transporte público, mas a maioria, tá? É usado por eles. Também na forma governamental. Pode ser muito bem visto na atualidade hoje a forma do governo tratar, criando leis específicas para proteger, como eu já falei, determinados grupos, determinadas etnias. Um exemplo é uma lei, um projeto chamado Housing Act of 1937, é o ato, né, da moradia de 1937, que inclusive já tem um vídeo, eu tenho um vídeo em produção, eu estou fazendo um vídeo a respeito do assunto. Que esse ato, ele na seção 8, seção número 8 do ato de 1937, ele especifica que o governo tem obrigação e vai cuidar de tratar, de ajudar aqueles que não têm condições, a maioria pobre, que não tem condições de pagar aluguel, que não tem condições de se manter. O governo vai subsidiar, vai pagar moradia para essas pessoas, para essas famílias. E atualmente são mais de 3 milhões de famílias que vivem dessa ajuda do governo, tá? Que vivem em construções construídas especificamente para esse grupo de pessoas. Como essa lei está especificada na seção 8 dessa lei, desse ato, esses lugares geralmente são muito popularmente conhecidos como Section 8, seção 8. Eles se referem a esses lugares, essas moradias de pessoas que recebem ajuda do governo. Hoje, esses lugares são comumente conhecidos como Section 8 ou seção 8, né? Usam o termo da lei para identificar os lugares. Se você estiver andando na rua e ver Section 8 em algum complexo de apartamentos, algum lugar, isso quer dizer que ali eles aceitam aplicações de pessoas que recebem ajuda do governo. Eu tenho um vídeo em produção, como eu já falei, eu vou tratar mais desse assunto Section 8 mais a fundo, mais em detalhes. Só quero deixar aqui já um aviso para vocês que eu já estou com esse vídeo em produção e vou falar em detalhes para vocês como funciona, tá certo? Hoje em dia, a discriminação e o racismo ainda existem, aqui se tratando dos Estados Unidos, porém de forma mais branda, mais discreta, né? Você não, ao cruzar com uma pessoa na rua ou qualquer lugar no mercado, qualquer lugar que você for, você cruzar com uma pessoa negra, você não vai já olhar para ela já com aquele olhar de discriminação, entendeu? Porque mesmo se você for racista, você não pode fazer isso, você não pode demonstrar racismo em público, porque você vai estar em problemas e vai acarretar vários problemas legais para você, tá certo? Então, se você tiver pensamentos racistas, discriminatórios, guarde para você, tá? Ou no máximo para aquela pessoa da sua família que você realmente confia, que você convive, que você confia a sua vida nela. No mais, é muito complicado você ficar se expressando assim publicamente. Até porque muitas dessas pessoas que sofrem racismo, muitas vezes eles já estão à procura de alguém que está emitindo sinais de racismo, entendeu? Se você passar na rua e você olhar para um exemplo, um negro americano, um afrodescendente, como eles chamam aqui, um afrodescendente, tá? African American, um americano descendente de africano, tá? Eles falam assim para um termo mais neutro, para não ofender as pessoas. Então, se você estiver andando na rua e você vê um afro-americano, um negro caminhando na rua e você encarar ele já vai te olhar e tipo assim, o que foi? O que você está olhando? Você já está me olhando já com cara assim de quê? O que eu fiz? Está me discriminando já? Entendeu? Ele próprio já vai te olhar achando que você vai estar discriminando ele. Mesmo que você não tenha pensado nada, mas, entendeu? É um assunto bem sensível, bem complicado. Muita gente não gosta nem de falar disso. Eu abertamente me propus a falar disso. Realmente não são todos que gostam de falar. Então, resumindo, existe sim racismo, existe discriminação, tanto nos Estados Unidos quanto na França. Quando um turista vai no verão lá, ele vai ser atendido num restaurante, num lugar público, eles vão tratar ele com indiferença, tá? Ele não vai ser tão bem tratado, ou às vezes ele vai ser até maltratado por ele não ser francês. Embora ele seja turista,
Só dele não ser dali, não pertencer ao país, ele já vai ser olhado de maneira diferente. Da mesma maneira que o brasileiro trata um cubano no Brasil, da mesma maneira que um brasileiro trata um haitiano no Brasil, da mesma maneira que um brasileiro trata um boliviano, um colombiano, o escravizam, né? Os põe para trabalhar em situação de escravidão, praticamente em São Paulo, em fábricas em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras. Todo lugar do mundo existe racismo, assim como na Espanha, né? Se você vai na Espanha, eu vi isso pessoalmente com os meus olhos. Cidadãos espanhóis, os espanhóis são um povo muito bom, muito muito assim caloroso, né? Muito gostam de festa também, gostam de se divertir, meio parecido com os brasileiros, mas eles são muito territoriais, eles são muito nacionalistas, entendeu? Eles não gostam muito de imigrantes lá também não, tá? Se você é brasileiro, já viveu ou vive na Espanha, ou foi passear na Espanha, você sabe disso, dá para perceber isso. Então, quer dizer, não é uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, é uma coisa exclusiva do mundo. Não adianta a gente querer falar que americano é racista, que americano é discriminatório, que não é só exclusivo de americano. E para falar a verdade, dos lugares que eu já conheço, das pessoas que eu conheço, do mundo inteiro que eu já conheci nesse país aqui, que eu já encontrei, que eu já tive a oportunidade de falar, os Estados Unidos é um dos países que mais tolera, não é o que menos tem, é o que mais tolera essa miscigenação de raças, tá? Então, é isso aí. Só espero que eu tenha abordado o tema assim de uma maneira bem profunda, bem ampla, né? Que eu tenha esclarecido realmente a dúvida de muitos e que cada um pense e tome a decisão, toma a conclusão que quiser baseado nos fatos. Baseie-se em fatos para tomar suas conclusões. Não baseie-se em achismo, não baseie-se em uma experiência isolada de alguém que você conheceu, que você conversou, que passou alguma má experiência aqui. Baseie-se em fatos no geral, tá certo? Isso aí. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado mesmo. E se você gostou, dá aquele joinha básico para me ajudar aí e para dizer que realmente o tema te interessou. Se você realmente gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Eu agradeço. Deixe seus comentários aqui embaixo, fale o que você achou, o que você acha. E é isso aí. Obrigado, um abraço, até o nosso próximo vídeo. Fui!